1973 Hong Kong, City de Enter the Dragon. O sol estava alto, o calor sufocante. Mais de 40 graus à sombra. A equipe montava as luzes, câmeras sendo ajustadas, atores descansando entre as cenas. E no meio do caos, um garoto estava subindo um andaime. Devagar, passo a passo. 3 metros, depois 4. Jackie Chan. 17 anos. Ninguém o conhecia. Ele era apenas mais um dublê, mais um corpo descartável em uma indústria que não se importava se você se machucava ou morria. No topo do andaime, Jack olhou para baixo, sem colchão, sem rede, apenas chão de concreto. Ele respirou fundo, preparou-se para pular, porque era isso que dublês faziam. Pulavam, caíam, sangravam, e se levantavam. Ou não. Ação, o assistente de direção gritou. Jack flexionou os joelhos. Pronto para. Pare. Uma voz cortou o set como uma lâmina. Todo mundo parou. Olhou. Bruce Lee estava caminhando em direção ao andaime. Rápido, muito rápido. O set ficou em silêncio, porque quando Bruce Lee falava, todo mundo ouvia. Desce daí, agora. Jack congelou. Ele conhecia aquela voz. Todo mundo na Ásia conhecia. Bruce Lee, a lenda viva, o homem mais rápido do mundo. E ele estava olhando para Jack, com uma expressão que Jack nunca tinha visto em ninguém. Não raiva, algo pior. Medo. Jack desceu. Devagar, mãos tremendo. Quando seus pés tocaram o chão, Bruce estava esperando. Braços cruzados, olhos fixos. Quantos anos você tem? Bruce não desviou o olhar. 17. E você acha que é imortal? Jack não respondeu, porque não sabia o que dizer. Bruce deu um passo mais perto. Você sabe o que acontece se você cai daquele andaime. 3 metros. Concreto. Sem proteção. Jack engoliu seco. Você quebra as pernas, ou a coluna, ou o crânio. E sabe o que acontece depois? Jack balançou a cabeça. A equipe limpa o sangue. Eles contratam outro dublê. E ninguém lembra seu nome. Silêncio. Bruce olhou para ele e disse 6 palavras que mudaram a vida de Jackie Chan. Você vai morrer fazendo isso. Não era ameaça, era aviso. E Jack sentiu algo estranho. Algo que ele nunca tinha sentido antes no set. Alguém se importava. Nota, essa história foi contada por Jackie Chan em entrevistas ao longo dos anos. Alguns detalhes podem ter sido dramatizados para o cinema, mas o núcleo, o aviso de Bruce Lee, o comportamento imprudente de Jack e as consequências, tudo isso é real. Jack repetiu essa história dezenas de vezes. E sempre com o mesmo pesar, eu não ouvi. Vamos voltar. Como Jackie Chan, um garoto sem nome, acabou no set de Enter the Dragon. E por que Bruce Lee, a maior estrela da Ásia, se importou com um dublê descartável? Porque essa história não é apenas sobre um aviso, é sobre 2 homens, 2 caminhos, e uma lição que levou 20 anos, e incontáveis ossos quebrados para ser aprendida. Jackie Chan não era Jackie Chan ainda. Ele era Chan Kong-san, filho de refugiados chineses, pobre, sem futuro. Seus pais trabalhavam como cozinheiros na embaixada francesa em Hong Kong. Longas horas, pouco dinheiro, sem tempo para cuidar de uma criança. Então, aos 7 anos, eles tomaram uma decisão brutal. Enviaram Jack para a Academia de Ópera de Pequim, um internato, uma prisão, um campo de treinamento disfarçado de escola, 18 horas de treino por dia, acrobacias, artes marciais, canto, dança, performance, sem descanso, sem piedade, sem infância. Se você falhasse, era espancado, com bastões de bambu, na frente dos outros alunos. Jack aprendeu rápido. Dor é temporária, mas performance é tudo. Ele aprendeu a cair de alturas, a rolar em superfícies duras, a se machucar e continuar sorrindo. Porque na ópera de Pequim, se você parava, você era expulso, e ser expulso significava voltar para a pobreza. Então Jack nunca parou. Aos 17 anos, ele era um dos melhores acrobatas de Hong Kong. Mas a ópera de Pequim estava morrendo. Ninguém mais assistia. Não havia dinheiro. Não havia futuro. Jack precisava de trabalho, e rápido. Então ele se tornou dublê. O trabalho de dublê nos anos 70 era simples. Você fazia o que o ator não podia, ou não queria fazer. Pular de prédios, ser atropelado por carros, cair de escadas, ser incendiado. E se algo desse errado? Se você quebrasse algo, se você morresse, a produção limpava o sangue, contratava outro dublê, e continuava filmando. Porque havia milhares de garotos pobres em Hong Kong, todos desesperados, todos descartáveis. Jack fazia qualquer coisa, por qualquer preço. $50 para pular de um telhado, $30 para ser jogado através de uma janela de vidro, $20 para levar um soco de verdade. Ele não reclamava, não negociava, apenas fazia,
Porque ele era jovem, e jovens acham que são imortais. Maio de 1900, Jack estava em um pequeno apartamento, dividido com outros 5 dublês. O telefone tocou. Jackie Chan? Sim. Enter the Dragon. Bruce Lee. Precisamos de dublês. Você está disponível. Jack quase deixou o telefone cair. Bruce Lee. O homem que toda criança na Ásia queria ser. O homem que estava quebrando Hollywood. O homem que estava fazendo o impossível. Sim, eu estou. Amanhã. 6 da manhã. Não se atrase. Jack não dormiu naquela noite. Porque ele sabia. Isso era sua chance, sua única chance de estar perto da grandeza. 6 da manhã. Jack chegou ao set. E quando viu Bruce Lee pela primeira vez, o mundo parou. 1,72 m. Talvez 60 quilos. Pequeno comparado aos bodybuilders de Hong Kong. Mas quando Bruce se moveu, tudo desapareceu. Velocidade, precisão, controle absoluto. Jack assistiu Bruce treinar sozinho. Chutes no ar, socos invisíveis. E então Bruce parou, virou, olhou diretamente para Jack. Você é novo? Sim, senhor, Jackie Chan. Bruce assentiu. Bem-vindo. Trabalhe duro. Ouça instruções. E não faça nada estúpido. Jack sorriu. Sim, senhor. Mas na cabeça dele, uma voz sussurrou. Esse é Bruce Lee. Se eu impressionar ele, minha vida muda. E foi aí que tudo começou a dar errado. A primeira cena era simples. Bruce Lee lutando contra um grupo de capangas. Jack seria um dos capangas. Apenas caia quando Bruce te acertar. O coreógrafo disse. Nada complicado. Caia. Role. Fique no chão. Simples. Fácil. Mas Jack não queria simples. Ele queria que Bruce Lee o notasse. Ele queria que a equipe dissesse, esse garoto é especial. Então quando a cena começou, Jack fez algo que ninguém pediu. Bruce deu um chute. Jack deveria cair. Mas Jack não apenas caiu. Ele voou. Ele rolou para trás. Bateu na parede. Escorregou até o chão. Exagerado. Teatral. Como se Bruce estivesse o chutado com a força de um canhão. Corte, o diretor gritou. Bruce parou. Olhou para Jack. Por que você fez isso? Jack levantou, sorrindo, orgulhoso, para fazer o senhor parecer mais forte. Senhor, Bruce não sorriu de volta. Você não precisa fazer isso. Se eu te acerto, você cai. Isso já é suficiente. Mas Jack, menos é mais. Entende? Jack assentiu. Sim, senhor, mas não entendia. Na cabeça dele, Bruce está sendo modesto. Ele gostou. Ele só não quer admitir. Segunda cena. Bruce deveria agarrar Jack e jogá-lo contra uma mesa. Simples. Controlado. Sem risco. Mas Jack viu algo. Um andaime 3 metros acima da mesa. E na cabeça dele a voz voltou. E se eu subir lá? E pular? Ele olhou para o coreógrafo. Não perguntou. Apenas subiu. A equipe viu. Sussurrou. O que esse garoto está fazendo? Ele vai pular dali? Ninguém pediu isso. Jack chegou ao topo. Olhou para baixo, sorriu. E preparou-se para pular. E foi quando Bruce gritou. Pare. Jack congelou. Bruce estava caminhando em direção ao andaime. E pela primeira vez, Jack viu algo no rosto dele. Não admiração, não impressão, raiva. Desce. Agora. Jack desceu. Devagar. Mão suando. Quando tocou o chão, Bruce estava esperando. A equipe inteira parou, assistindo. Quantos anos você tem? 17, senhor. 17. Bruce respirou fundo. E você acha que é imortal? Jack não respondeu. Você sabe o que acontece se cai dali? Eu já pulei de lugares mais altos, em treino, com colchões, com preparação. Bruce apontou para o chão. Aqui, concreto, sem proteção. Se você cair errado, quebra a coluna, ou o crânio. E sabe o que acontece depois? Jack balançou a cabeça. A produção para por 2 horas. Eles limpam o sangue, contratam outro dublê, e ninguém lembra seu nome. Silêncio. Bruce olhou para ele. E algo mudou na voz dele, mais suave, quase triste. Você vai morrer fazendo isso. A equipe voltou ao trabalho, mas Bruce não saiu. Ele ficou ali, olhando para Jack. Senta. Jack sentou no chão, como uma criança sendo repreendida. Bruce sentou ao lado dele, e por um momento, ninguém disse nada. Depois, Bruce falou.
mais baixo agora, como se estivesse contando um segredo. Jack, você é bom, muito bom. Eu vi. Seus movimentos são limpos. Você tem timing. Você tem talento. Jack olhou para ele, surpreso. Mas você está fazendo tudo pelas razões erradas. Como assim? Você quer impressionar. Você quer que as pessoas vejam e digam: uau, esse garoto é incrível. Certo, Jack assentiu. Sem mentir. E o que você acha que vai acontecer? Vou conseguir mais trabalho. Bruce balançou a cabeça. Você vai se machucar, gravemente. E quando isso acontecer, sabe o que vão dizer? Que pena. Ele era bom. E vão contratar outro. Porque há 1000 garotos em Hong Kong exatamente como você, todos querendo impressionar, todos achando que são especiais. Jack sentiu um aperto no peito. Bruce olhou para longe, como se estivesse vendo algo que Jack não podia ver. Eu já vi isso acontecer. Muitas vezes. Garotos como você, corajosos, talentosos, mas imprudentes. E o que aconteceu com eles? Bruce ficou quieto por um longo tempo. Depois disse: alguns estão aleijados. Não conseguem mais andar. Alguns estão mortos, enterrados em lugares que ninguém visita. Jack engoliu seco. Mas o senhor faz coisas perigosas o tempo todo. Bruce virou. Olhou diretamente nos olhos de Jack. Sim. Mas você sabe a diferença entre eu e você? O quê? Eu sei meus limites. Eu treino. Eu calculo. Eu me preparo. Você está apenas pulando e esperando não morrer. Jack não disse nada. Bruce levantou. Estendeu a mão. Coragem sem habilidade é suicídio. Entende? Jack pegou a mão. Entendo. Bruce puxou ele para cima. Promete. Sem mais saltos estúpidos hoje. Jack assentiu. Prometo. Mas não prometeu de verdade. Porque na cabeça dele, uma voz ainda sussurrava: Bruce está sendo super protetor. Eu consigo fazer mais. 2 semanas passaram. Jack fez mais cenas. E cada vez, ele tentava fazer algo especial. Uma queda extra. Um rolo desnecessário. Um salto que ninguém pediu. E toda vez, Bruce via, e toda vez Bruce balançava a cabeça. Mas não dizia mais nada. Porque Bruce percebeu. Jack não ia ouvir. Alguns precisam aprender do jeito difícil. Última semana de filmagem. Jack estava fazendo uma cena. Nada perigoso. Apenas cair de uma escada. Mas Jack viu um jeito de melhorar. Ele pulou mais alto. Girou no ar. E caiu de costas. A equipe aplaudiu. Mas quando Jack levantou, ele viu Bruce. Do outro lado do set. Observando. E nos olhos de Bruce, Jack viu algo que doeu mais do que qualquer queda. Decepção. Bruce não disse nada. Apenas virou e saiu, e Jack sentiu, pela primeira vez, que tinha feito algo muito errado. Enter the Dragon terminou. Jack nunca mais trabalhou com Bruce Lee. Ele tentou. Ele quis perguntar: posso trabalhar no próximo filme? Mas nunca teve coragem. Porque ele sabia que tinha decepcionado Bruce, e não sabia como consertar isso. E então, 3 semanas depois, Jack ouviu no rádio: Bruce Lee, 32 anos, foi encontrado morto em Hong Kong. Jack estava em um ônibus, voltando para casa depois de um dia de trabalho. Ele ouviu, e desmoronou. As pessoas ao redor olharam. Você está bem? Jack não respondeu. Apenas chorou, porque ele nunca teve a chance de dizer: você estava certo. Mas a vida de Jack continuou. E nos 20 anos seguintes, ele fez exatamente o que Bruce tinha avisado para não fazer. Ele pulou de prédios, de pontes, de helicópteros. Ele foi atropelado, queimado, jogado através de vidros. E cada vez, ele se machucou. Nariz quebrado, 4 vezes. Maxilar quebrado, 2 vezes. Crânio fraturado, 1 vez. Quase morreu. Buraco permanente na cabeça. Costelas, incontáveis. Coluna, lesão permanente. Dor todos os dias pelo resto da vida. Cada osso do corpo, rachado, quebrado, ou deslocado pelo menos 1 vez. E cada vez que ele acordava no hospital, ele ouvia: você vai morrer fazendo isso. 1995, Jackie Chan deu uma entrevista em Los Angeles. Ele era famoso agora, Rumble in the Bronx. Hollywood finalmente o aceitou. Você conheceu Bruce Lee? O repórter perguntou. Sim, brevemente. Enter the Dragon. Como foi? Jack ficou quieto. Depois disse: ele me deu um aviso.
Ele disse, você vai morrer fazendo isso. E você ouviu. Jack sorriu, triste. Não, eu não ouvi. Você se arrepende de não ouvir? Sim, todo dia. De fazer o que fiz? Não, porque sem aqueles saltos loucos, eu não seria Jackie Chan. Mas, meu corpo se arrepende. Se Bruce estivesse vivo hoje, o que você diria a ele? Jack respirou fundo. Eu diria, você estava certo, e eu devia ter ouvido, mas também, obrigado, por se importar, porque ninguém mais se importava com um dublê de 17 anos. Ninguém. 2020, Jackie Chan, 66 anos. Ele mal consegue se mover sem dor. Remédios todos os dias. Ele não consegue correr. Mal consegue andar sem sentir. Em uma entrevista, ele disse, se eu pudesse voltar no tempo, eu ouviria Bruce Lee. Eu faria tudo diferente. Então você se arrepende de sua carreira? Não. Eu me arrependo de não ter sido mais inteligente. Coragem é importante, mas coragem sem cérebro. Isso é só Hoje, quando jovens dublês ou atores procuram Jack e perguntam, como eu me torno como você? Ele sempre diz a mesma coisa, não seja como eu, seja mais inteligente que eu, porque eu paguei um preço que ninguém deveria pagar. E então, ele conta a história de Bruce, o aviso que ele ignorou, e os 20 anos de dor que se seguiram. Porque essa história não é apenas sobre Jackie Chan, é sobre todos nós. Bruce Lee viu Jackie Chan naquele set em 1973, e ele não viu um dublê. Ele viu a si mesmo, jovem, corajoso, imortal. Bruce tinha sido exatamente assim, pulando sem pensar, lutando sem preparação, e ele tinha pago o preço, lesões, dor, a dor nas costas que nunca o deixou. Então, quando Bruce viu Jack subindo aquele andaime, ele viu o passado, e tentou mudar o futuro. Ele tentou avisar, tentou salvar, mas Jack não ouviu, porque quando você tem 17 anos, você não acredita que vai morrer. Você acredita que é especial, que é diferente, que as regras não se aplicam a você. E talvez você seja especial, mas ossos quebram do mesmo jeito. Jackie Chan sobreviveu, mas pagou um preço brutal, décadas de dor, um corpo destruído. E ele teve sorte, porque nos anos 70, 80, 90, dezenas de dublês fizeram exatamente o que Jack fez. Eles pularam, eles caíram, eles tentaram impressionar, mas eles não aprenderam rápido o suficiente. Eles não tiveram sorte, eles apenas morreram. E seus nomes, esquecidos. Nenhuma estrela em Hollywood, nenhum prêmio, nenhuma entrevista, apenas covas, em cemitérios que ninguém visita. Então o aviso de Bruce Lee não era apenas para Jack. Era para todos, para você que está tentando impressionar, para você que está pulando sem pensar, para você que acha que coragem é suficiente. Não é. Coragem faz você pular. Habilidade faz você pousar. E sem habilidade, você é apenas mais um corpo no chão. Bruce Lee disse 6 palavras em 1973. Você vai morrer fazendo isso. Não era ameaça, não era insulto, era amor, era preocupação. Era um homem tentando salvar outro de seu próprio passado. E Jackie Chan levou 20 anos, e incontáveis ossos quebrados para entender. Mas ele entendeu. E agora, com 70 anos, quebrado mas vivo, ele passa a mesma mensagem adiante. Seja corajoso, mas seja inteligente, porque coragem sem controle não é heroísmo. É apenas um funeral esperando para acontecer. E você, qual é o seu salto estúpido? O que você está fazendo sem pensar? Onde você está sendo corajoso, mas não habilidoso? O aviso está aí, sempre esteve. A pergunta é, você vai ouvir antes que seja tarde demais? Ou você vai ser mais um nome que ninguém lembra?